Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo tiempo para músicos. Hoy tenemos el enorme placer de contar con uno de los músicos más reconocidos de Brasil, una de las bandas, la banda más importante de nuestro país vecino, Oficina G3, y hoy contamos con la presencia de su tecladista, el señor Jean Carlos. Bienvenido. Eu traduzco? Por favor. Bom, para os amigos brasileiros, bem-vindos à Santuário Argentina. Estamos aqui contando com um dos músicos aí mais reconhecidos e importantes do Brasil, né, no teclado, e também de uma das bandas, não só no nível gospel, mas no nível geral, também brasileiro, muito importante, muito relevante, a Oficina G3. Então, bem-vindo a todos e obrigado a Jean e Santuário por a oportunidade da tradução também. É uma honra, é um prazer, na verdade, e por que não dizer assim, tanto quanto nostálgico esse momento, porque a Argentina e tantos outros países que falam a língua latina, onde nós tivemos, nos receberam de uma forma tão querida, de uma forma tão única, e dá saudade, sinto muita saudade. Bueno, está diciendo que le trae nostalgia porque ellos ya estuvieron visitando a la Argentina y también Uruguay, si no estoy equivocado, y extraña mucho estos lugares, le trae un sentimiento muy bueno de mucha alegría. E obrigado, Kerry, Xavier, Herman e todos que estão aqui. Mari? Eu não estou vendo o nome. Me desculpa. Miriam Isabel. Estão aqui. Era um prazer estar com vocês e eu espero poder estar respondendo perguntas e dividir um pouquinho de tudo aquilo que a gente, ao longo de todos esses anos, viveu e ainda vai viver, né? Bueno, gracias a todos que están conectados y bueno, espero que sea una buena entrevista y de cosas que viví de ayer y cosas que todavía voy a vivir. Genial. Javi, ¿qué te parece si comenzás con las primeras preguntas? Bom, então Javier vai começar com as primeiras perguntas. Javi. Hola, Giancarlo. Bueno, Gian. Bueno, para empezar queríamos que nos cuentes un poquito acerca de lo que fueron tus comienzos en la música. ¿Cómo empezaste, bueno, con todo este tema de la música? ¿Qué instrumentos fueron los primeros que empezaste a tocar? Jean, então, obrigado, Jean. Eu queria saber como que foi o começo musical, por exemplo, se você tocou algum outro instrumento, como que foi o seu começo na música? Bom, a música sempre foi algo que fez parte da minha vida, porque meus pais eram cristãos. Bueno, la música es algo que siempre ha hecho parte de mi vida porque mis padres eran cristianos. E a música é muito forte dentro das igrejas. Y la música es algo muy fuerte adentro de las iglesias. E era o que me chamava a atenção na minha necessidade de ir à igreja. Y bueno, la música era algo que me llamaba la atención en la necesidad de irme a la iglesia. Porque meus pais obrigavam eu a ir à igreja. Porque mis padres me obligaban a irme a la iglesia. Então eu me apaixonei pela música exatamente por vê-la ser um dos momentos mais, eu diria, mais sensíveis no culto. Entonces yo me quedé fascinado, me enamoré de la música por ser algo de las cosas más impactantes presentes durante el culto. E eu me lembro que sempre foi algo que me prendeu muito como existia a necessidade de ir à igreja por uma obrigação, a música era algo que me prendia a isso. Entonces la música, bueno, como dije, por la obligación que tenía de irme a la iglesia, la música era algo que me hacía fijarme más en eso, en el culto. E eu automaticamente comecei a dar os meus primeiros passos na música por uma necessidade da igreja local. Entonces yo empecé con la música por una necesidad, mis primeros pasos fue a través de una necesidad de la iglesia local. E comecei, Javier, tocando violão. Entonces empecé tocando la guitarra acústica, la criolla.
Sim, e tentei até tocava no louvor, tocava no serviço de música na igreja, Intenté tocar, yo tocaba en la alabanza, en el servicio de la iglesia, mas não era um instrumento que me cativava, não era um pero instrumento que eu no amava. no era el instrumento que me gustaba más, no era un instrumento que me llamaba tanto la atención. E aí eu me lembro em que em uma das bandas que eu formei ao longo da minha vida musical, Entonces yo me acuerdo que en un momento, en una de las bandas que yo hice a través de mi trayectoria musical, eu descobri o teclado. yo descubrí el teclado. E ele foi o instrumento que me abriu os olhos, porque eu sempre gostei da diversidade. Vamos usar outra palavra. Eu sempre gostei das possibilidades que o instrumento me dava na criação da minha música. Bueno, entonces me llamó mucho la atención el teclado justamente por la posibilidad y era muchas posibilidades en la creación de la música. E isso me fez amar as teclas, né? Entonces eso me hizo amar a las teclas, Porque eu tinha todas as condições de tocar, de fazer tudo o que eu quisesse, seja uma guitarra, um baixo, uma bateria no teclado. porque yo tenía la condición de hacer todo lo que yo quisiera, por ejemplo, la guitarra, el bajo, lo que quisiera hacer en el teclado, todos los instrumentos en el teclado. E isso me fez amar as teclas. Então assim, eu praticamente toco mais alguns outros instrumentos por necessidade da igreja, como o contrabaixo, como uma bateria. Bueno, entonces yo toco otros instrumentos también en la iglesia, pero más por necesidad, como el bajo, la batería. Mas dizer que eu toco seria complicado. Eu diria que eu simplesmente faço as coisas certas na hora certa, mas tocar... Bueno, pero decir que yo toco los otros instrumentos, bueno, no sé si puedo decir así, yo me defiendo y hago lo que tengo que hacer para apoyar. Desde una edad muy, muy temprana, Jean, comenzaste con la música y a tener tu primer banda. Eras casi un niño cuando tuviste la primer banda. ¿Esto es así? A primeira banda que você teve, você era bem novo, né? Você era quase uma criança quando você teve suas primeiras bandas. Era assim? Como que foi? Sim, exatamente. Eu me lembro de que a música, como eu falei, a música era o que me chamava a atenção. Eu me lembro da minha primeira banda, eu devia ter algo em torno dos 12, 10 anos. Sí, yo me acuerdo justamente por lo que dije, la música era algo que me llamaba la atención y mi primera banda yo tenía más o menos 12 años. 12, 10 anos. 10, 12 años. E tocava violão. Guitarra acústica. E cantava. Y cantaba también. Qué genial. Entonces, ¿tuviste una primera experiencia, una cercanía en lo que era ya tener una banda, interactuar con miembros, ponerse de acuerdo? Então você já tinha esse relacionamento de banda tão cedo, assim, ou seja, colocar tudo, tá de acordo com os músicos nas decisões, etc. Eu fui aprendendo, né? Porque a igreja, ela é uma incubadora, eu diria, ou uma criadora de excelentes músicos. Ou seja, eu fui aprendendo justamente porque a igreja é uma grande formadora de excelentes músicos. E é incrível a diversidade. Essa palavra é tão complicada de traduzir. Diversidade. É incrível as possibilidades que você cria quando você tem necessidades específicas e não tem pessoas para os lugares que você precisa. Você tem que, como dizemos, né, dançar conforme a música. Ou seja, é incrível que com a necessidade que se tem e as possibilidades que tienes que criar posibilidades y como decimos nosotros, danzar según la música, Sim, bailar según la música. É como um ditado, é como uma expressão, né? E a gente tem a necessidade de resolver
os problemas que vão aparecendo. Isso Ou seja, cria um músico que tem diversas características. Dentre elas, eu diria que a versatilidade de tocar vários instrumentos. bueno, él está usando palabras que no sé si es igual, porque es la primera vez que yo hago portugués, bueno, después en portugués mi mente está, pero está hablando justamente... No mande fruta. Está hablando justamente... Mi amigo, mi amigo. Bueno, hablando justamente de lo increíble que es la necesidad y hace con que las personas tengan tantas habilidades en las iglesias justamente por la necesidad que tienen. Entonces, uno se ve delante de alguna cosa que tiene que hacer y eso genera algo que hace con que la persona sea una persona multitareas. Entonces, es algo que es una característica que tuvo y que mucha gente en las iglesias tiene por esa necesidad que se tiene. Sim. Por se não ter os músicos que normalmente se precisam. Por no tener justamente los músicos que muchas veces se necesitan en el lugar. ¿Cómo fue pasar de estas, bueno, bandas que tenías desde muy chico y que se hacía hasta por diversión o por pasión, a integrar una banda donde realmente había un trabajo duro, muy comprometido y con una amplitud en cuanto a giras, shows, como es Oficina G3? Porque tenías apenas 20 años. Como que foi para você, por exemplo, você participar de bandas que talvez pudessem ser, algumas talvez por diversão, algumas coisas, né, não na proporção que foi o Oficina G3, como que foi para você essa mudança justamente para você estar em algo realmente, né, profissional, de turnês e uma coisa assim de outro nível, como que foi para você? A música, ela é uma diversão para mim em todos os aspectos. Bueno, la música para mí es una diversión en todos los aspectos. Seja na Oficina G3 ou nas bandas que eu formei, elas sempre têm essa característica de eu preciso me divertir. Sea en Oficina G3 o cualquier banda que yo participé, siempre tengo esta característica. Yo quiero divertirme, sea lo que sea. Então, assim, eu não senti, confesso para vocês, que eu não senti em nenhum momento na minha vida artística, tanto antes quanto depois do G3, nenhum peso ou uma responsabilidade extra por conta de fazer parte de uma banda que já tinha um nome. Entonces, justamente por eso yo no sentí una diferencia, no sentí un cambio fuerte justamente en ese sentido de estar en una banda como una banda que ya tenía su nombre como Oficina G3. Até porque, quando eu entrei na oficina, em 1996, oficialmente, Porque un single, você falou que cortou aqui para mim. até porque, quando eu entrei na banda, em 1996, Hasta porque cuando yo ingresé en la banda en 1996, a banda ela já era conhecida, porém ela fazia poucos shows. era una banda conocida, pero que no hacía muchos conciertos. E nós tocávamos muito em igrejas apenas. Nosotros tocábamos más en iglesias. E exatamente nessa época, quando eu entrei, foi que quando lançamos o Indiferença, Y justamente en esta época, cuando yo ingresé en la banda, cuando lanzamos el disco Indiferencia, foi que realmente as coisas começaram a acontecer. Só para vocês entenderem, fue justamente cuando las cosas empezaron a pasar. O sea, para que tengan una idea, en este momento fue el momento que las cosas empezaron a suceder profissionalmente de verdade. sim, até porque, para vocês entenderem, quando eu entrei na banda, todos nós tínhamos trabalhos extra o Oficina G3, porque o Oficina não dava dinheiro. Hasta porque puedo entender, por ejemplo, cuando yo entré en la banda, todos tenían un trabajo paralelo, porque Oficina G3 no nos generaba lo que nosotros necesitaríamos hablando acerca de dinero. Sim, nós tocávamos porque amávamos tocar. Nosotros tocábamos simplemente porque amábamos tocar. E aí, mesmo depois de termos lançado 2 CDs, que foi o Ao Vivo e o Nada Tão Novo, Nada Tão Velho,
aún después de 2 discos, que fue el primero disco que fue en vivo en el año 88 y Nada Tan Nuevo, Nada Tan Velho, que es el segundo disco, más o menos, creo que es el año 92, ¿no? 92. O primeiro foi em 90. 90. Ok. O primeiro foi em 1990. 90, 92, los dos 90 e primeros discos. 92, sim. 92 para 93. Então, assim, eu nunca senti esse peso, essa responsabilidade, porque a música, para mim, tem que ser algo divertido. Entonces yo nunca sentí este boom, esta responsabilidad, justamente porque la música para mí siempre fue algo muy divertido. Então, sempre foi muito natural. Entonces siempre fue algo natural. Javi, Sí. Bueno, justo se abrió algo y se me fue la cámara, pero bueno, no importa. Bueno, ¿cómo fue ese momento cuando vos entraste a Oficina G3, ¿no? O sea, ¿fue como una invitación? ¿Hubo alguna forma, algún tipo de, digamos, de casting, ¿no? ¿Cómo fue más entrar? Como que foi A para banda. você? Como que foi para você entrar na Oficina G3? Foi uma espécie de convite, alguma coisa de amizade? Como que foi? A história é muito curiosa, né? Curiosa. Essas outras bandas que eu formei, uma delas costumeiramente abria eventos de bandas fora de Brasília. Bueno, es una historia curiosa porque de estas bandas que yo formé, que yo hice, una de ellas siempre era teloneras de bandas y cosas afuera de Brasilia, que es la ciudad donde Jean es. Sim. E essa banda, inclusive, que abria eventos de bandas de fora de Brasília. Y justamente esta banda, que era la banda que era telonera de bandas de afuera de Brasília. O nome era Vértice e o Mauro foi vocalista dessa banda. Bueno, la banda se llamaba Vértice y Mauro Henrique, bueno, que era vocalista de Oficina G3, también era vocalista de esta banda. Sim. E na época, quando me fizeram o convite, me fizeram porque a minha banda, o Vértice, abria vários shows do Oficina quando eles iam a Brasília e região. Bueno, entonces la invitación fue justamente porque esta banda Vértice era una banda que ya era teloneaba muchas veces los conciertos de Oficina G3 cuando iban a Brasília y la zona donde está Brasília. E aí, dessa forma, em 1994, eu fui a São Paulo, em uma das vezes que a gente sempre ia para o SOS da Vida, e fiquei na casa do Valtão. Bueno, entonces en una de estas veces, en el año 94, yo fui al SOS da Vida, que es un festival que Renacer hacía muy grande antes, y yo me quedé en la casa de Valtão, que es Walter Lopes, que era baterista da Oficina G3. E eles estavam, inclusive, tinham acabado de lançar o segundo CD da banda, o segundo LP da banda, álbum, que era o Nada Tão Novo, Nada Tão Velho, e ele me mostrou. Bueno, entonces en esta época justamente fue cuando ellos recién habían lanzado el segundo disco, que era vinilo en esta época, y él me mostró este vinilo, este disco, que era LP, o sea, el vinilo antiguo. E ele me falou, o Walter Lopes me falou que eles estavam já pensando na gravação do próximo CD, e ele me fez o convite, porque a banda não tinha tecladistas desde o primeiro CD. No primeiro CD, o G3 começou com o Woody nos teclados, e o Woody saiu logo após a gravação do CD ao vivo. Bueno, entonces él me comentó que ellos ya tenían la intención de tener un tecladista para el próximo disco, y porque ellos tuvieron un tecladista que se llama Woody, y que fue justamente solo para el primer disco, que fue en vivo, y que no era específicamente rock, era un otro estilo, pero dejó la banda, solo grabó el primer vinilo y no estuvo en la banda, yo no estuve en la banda. E eu automaticamente não... Bom, eu não respondi diretamente, mas eu fiquei um tanto quanto... lógico, um tanto quanto pensando na proposta, mas na época, inclusive, o Oficina tocava um rock bem mais pop do que veio a tocar a partir do Indiferença, então. Bueno, entonces yo no acepté directamente, yo estuve pensando, porque, bueno, y justamente Oficina en esta época era un otro estilo, que era, digamos, algo más pop, no era
específicamente lo que vino a ser después con los otros discos, con el disco Indiferença. Porém, eles me convidaram para fazer alguns eventos com eles, uma vez que eu tivesse interesse. E isso aconteceu em 1995. Eu fiz alguns shows durante o ano com Oficina, sem ser da banda. E, efetivamente, em 1996, eu recebi o convite. Aliás, no final de 95, eu recebi o convite para voltar a São Paulo, já morando, para gravar o Indiferença em março de 96. Bueno, entonces yo empecé a hacer algunos conciertos con ellos como músico invitado, no era de la banda, hasta que en el momento, fines de los años, del año 95, por fin yo fui a vivir en São Paulo siendo realmente integrante de la banda, más o menos en el final del año 95. Sim, sim. Porque Oficina iria gravar o CD Indiferença a partir de março de 96. Porque ellos iban a grabar el disco Indiferença a partir del mes de março del año 96. Sim. Foi assim que aconteceu. Cara, eu tenho umas curiosidades aí também, mas eu não vou. Eu queria perguntar, mas depois eu falo. Eu posso falar? Puedo hablar? Puedo perguntar? Por supuesto. Cara, eu tenho uma curiosidade que eu sempre quis saber, mas eu nunca ninguém me disse. Eu tentei procurar informação sobre isso, mas nunca. Depois eu vou falar em espanhol também para o pessoal entender. Sim, mas sim, eu nunca soube sobre isso. O primeiro é o fato que o baixista ele tinha o apelido Maradona, certo? E tinha um outro guitarrista no Oficina G3, que eu acho que se chamava Marcos. E eu ouvi alguma história, não sei se procede isso ou não, que ele tinha alguma descendência argentina. Onde que foi parar esse guitarrista e como que é essa história dele? Por que ele não ficou com a banda? Bueno, déjame hablar en lo que le pregunté. Sí. Yo le estaba preguntando porque Oficina G3 primero tuvo, antes que tocara Duca, que es el actual bajista de Oficina G3, ellos tenían un bajista que se llamaba, que su apodo era Maradona. Y también tenían otro guitarrista que era Marcos, pero que no se habla mucho acerca de él. O sea, yo busqué informaciones porque me gustaba, conocían cosas, dos guitarras, Juninho y Marcos, y no supe. Entonces la pregunta por él fue acerca de estas dos cosas, la curiosidad de Maradona y de ese guitarrista que pasó con él. ¿Beleza? Ok. Bom, o Maradona, o apelido dele, se você perguntar o porquê do apelido dele, eu realmente não vou saber te dizer. Bueno, Maradona, él no sabe por qué, de dónde viene el apodo. Não sei dizer porquê, mas eu o conheci, de fato, e ele era uma pessoa muito tranquila. Ele lo conoció, era uma pessoa super tranquila. Não me lembro de verdade dele ter algum laço ou algum parente argentino, não me lembro. Não me acuerdo se tinha algum tipo de pariente ou algum tipo de relação com a Argentina. Mas era uma pessoa muito querida e continua sendo uma pessoa muito querida. Era uma pessoa que era muito querida, todos le queriam muito. Sim. Então, eu vou misturar um pouco as histórias, porque elas, na verdade, elas se misturam. A história do Maradona com Marquinhos, elas meio que se misturam. Então, há duas histórias que se mesclam. A história de Maradona, o bajista, e de Marquinhos, Marcos, que era o guitarrista, as histórias se mesclam. O que acontece? O Maradona foi um dos fundadores da Oficina, junto com Walter, Juninho e Manga. Bueno, entonces Maradona fue uno de los creadores de Oficina G3, junto con Manga, que era el vocalista, Walter, que era el baterista, y Juninho, que es el guitarrista. Sim, além de outras pessoas, mas... Además de outras pessoas também. Mas o que acontece? O Marquinhos, que foi o segundo guitarrista, ele fez parte da banda, ele foi convidado a entrar na banda no segundo trabalho, que foi Nada Tão Novo, Nada Tão Velho. Bueno, entonces Marquinhos fue invitado a participar de la banda a partir del segundo disco, Nada Tão Novo, Nada Tão Velho. E o Marquinhos, ele tinha, se você ver vídeos da época, você vai ver que o Marquinhos era muito diferente do Juninho. Era mais rock and roll, né? Mais tipo extreme, assim. Bueno, lo que está diciendo es que si te das cuenta en videos antiguos, en videos de esta época, se nota que Juninho, bueno, y Marquinhos tenían, eran de maneiras diferentes, eram distintos. Sim, muito distintos. E eles, além de tocarem... aqui eu não estou falando sobre técnica, mas sim sobre performance no palco. Sí, bueno,
Ele não está falando acerca de técnica, sino la maneira que uno se pone la performance en el escenario. E o Marquinhos, ele tinha todo aquele jeito mais Steve Vai, aquele jeito mais performático de ser, né? Bueno, entonces Marquinhos tenía una manera más performática, o sea, más Steve Vai, algo así más hard rock, podemos decir. Bueno. E o Juninho, naquele tempo, ele era mais parado, ele realmente era mais centrado no solo, porque o Marquinhos era um guitarrista que tocava base. Bueno, entonces Juninho en esta época era diferente, o sea, era más concentrado en lo que estaba haciendo, en su solo, su riff, y Marquinhos era lo que hacía base, las bases. O que aconteceu foi que começaram a haver divergências entre eles na forma de fazer e como fazer música. Bueno, entonces tuvieron las ideas no eran iguales en la manera de hacer músicas, entonces empezaron a tener diferencias en la manera de pensar. Sim, e aí o Marquinhos, ele literalmente, uma vez que não conseguia concordar com aquilo que a maioria da banda estava traçando, fazendo, decidiu sair. E quando ele... Por que eu falei que as histórias se juntam? Porque quando ele decidiu sair, ele convidou o Maradona para formar uma banda com ele. Bueno, entonces, por la diferencia de ideas que tenían, él pidió para salir de la banda. ¿Y por qué digo que las historias se mezclan? Porque justamente cuando él salió de la banda, cuando dejó la banda, le invitó a Maradona, el bajista, para que ellos hicieran una banda juntos. Sim, e aí eu não sei de verdade se essa banda chegou a gravar alguma coisa, mas eles chegaram, na época, a tentar formar, mas que eu me recorde, não saiu do papel. O Marquinhos hoje, há muitos anos eu não falo com ele, mas ele continua em São Paulo, eu sei, e igualmente o Maradona também continua em São Paulo, mas não trabalha, não mexe mais com música, até onde eu sei. Bueno, por lo que sé, entonces no sé si la idea de la banda salió del papel, si todavía llegaron a grabar algo, pero lo que sé es que siguen en São Paulo los dos, pero que ya no están involucrados en lo que es la música. Bueno. Obrigado, valeu, a curiosidade que eu tinha. Bueno, ¿qué te parece si le damos lugar a algunos de los fans? Tenemos gente también de prensa de distintos lugares del país y de distintos lugares del mundo. Entonces, aquellos que quieran, como siempre, y como cada viernes hacemos, aquellos que tengan una pregunta pueden levantar la mano, aunque generalmente nuestro amigo Germán Naira desde Honduras es quien siempre levanta la mano y hace la primera pregunta, así que no hace falta Okay. que comencemos. Vamos a comenzar con Germán. Bom, deixa-me falar em português. Então, abrir um espaço, né, para perguntas, se as pessoas, ou fãs, ou pessoas que estão aqui, tem pessoas de diferentes países aqui, né, Honduras, Argentina, Uruguai, outros lugares da Argentina também. E ela falou do Hernan, que o Herman, é que às vezes a gente confunde nessa troca de nome. Os argentinos, eles pronunciam, por exemplo, não sei se você já percebeu, eles pronunciam Jean, né? Eles não pronunciam Jean. Justamente porque o argentino, ele não fala Joe, ele fala show. É uma característica argentina. Como Javier, parece. Tipo, é uma característica mais de Buenos Aires, né? Da região Buenos Aires, Rosário, Bariloche também fala um pouco assim. Alguns lugares da Argentina já é um pouco diferente. Mas falando que o Herman também, ele, né, também gosta sempre de estar perguntando, então por isso que ela falou do Herman. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, ya buenas noches en Argentina. Soy Germán Naira desde Tegucigalpa, Honduras. Oi, tudo bem? Pues... Déjame traduzir-te, Herman. Ok, sim. Então, o Herman está falando boa tarde, porque no país dele, na verdade, ainda é tarde, né? Ele tá falando de Tegucigalpa. Esse nome dessa cidade é difícil para brasileiro, né? É quase um trava-língua. Tegucigalpa, capital de Honduras. Okay. Sí. Conocí yo de Oficina G3, recibía yo siempre en la década de los 90. Então, eu conheci a Oficina G3 da década de 90. Okay. Un boletín informativo que me venía de Quito, Ecuador,
no boletim existía la informativo. tecnología. É um boletim informativo que vinha de Quito, no Equador, né? Porque não tinha tecnologia. Ok. Antes Llamado, era este, llamado Rápidas. que se chama Uau. Rápidas. Que legal isso aí. Y cuando yo devoro, y me llamó mucho la atención, Então, quando eu E estava vi. lendo, me chamou muita atenção. este es de agosto de 1991. Dá-me uns 5 minutinhos. 5 minutos não, perdão, 5 segundos. Ô, alguém atende telefone para mim, fazendo um favor? Chamada importante. Oi, por favor. Atende telefone para mim. Graças, obrigado. Fala que eu não posso atender. Ok, dale, ya estoy. Ya. Me llamó la atención la página 4 del boletín de agosto de 1991. Então me chamou a atenção a página 4, boletim de agosto de 1991. Dice, rock evangélico seduce a miles de jóvenes en Brasil. Só um minutinho. Oh, uau, uau. ¿Sí existe el jugador Roberto Cedeño? Ok, dale. Bueno, então você está falando acerca falando acerca do boletim informativo de 91 e chamou a atenção a página 4, onde sai a foto do Oficina G3. Milhões de pessoas. Me llamó la atención porque dije yo, Brasil solo es samba, pero hay rock. Chamou a atenção porque diz que o Brasil só samba. Não, aqui é rock and roll, aqui, o Brasil é rock and roll. Y dice rock evangélico. Y era de un festival y habla de bandas como Cats Barnea, Então, num festival, fala de banda como Cats Barnea, Atos 2, Atos 2, que veio a ser o Kadosh depois. y el artículo dice otro grupo representativo del rock evangélico en Brasil. E o artigo diz outro grupo representativo do rock evangélico do Brasil. Oficina G3 Oficina G3. ha popularizado el tema Valeria. A Oficina G3 tem popularizado o tema Valéria. Interessante. La letra habla de una adolescente desafortunada hija de padres separados. Então, essa música fala de uma adolescente sem sorte, né, na vida, filha de pais divorciados. Que cae en las garras de la droga y que un día Jesús toca la puerta de su casa. Que cai, né, nas garras das drogas, mas que de um dia Jesus bate na sua porta. Y dice el artículo, y todo se resuelve maravillosamente. El evento organizado, y habla de todo, del programa Gospel FM, organizó en la radio Impensa y habla de todo. Pero me llamó la atención, la foto que aparece ahí es de Cats Barnea. Então ele fala de várias coisas, mas o que chama a atenção aí é a foto do Cats Barnea. Incluso este bajista que sale na foto, Jadão, é fallecido há pouco tempo, um dos bajistas importantes na história do gospel brasileiro. Jadão, no sabía. Que faleceu recentemente. Faleceu recentemente. Um dos Me baixistas importantes na história do gospel. Me llamó mucho la atención en 1991 de este boletín informativo Rápidas desde Quito, Ecuador, yo lo conservo. Então me chamou muita atenção esse informativo Rápidas, que é de Quito, Equador. Y comencé a investigar sobre las bandas de Brasil, de rock. Vamos a esperar. Olá. Bom, então ele está falando basicamente do informativo, né? Que vinha de Quito, no Equador, e falava no gospel como um geral, né? Pelo que eu estou percebendo, justamente da época da Renascer, né? De ahí viene mi inquietud en conocer más y empecé a buscar las bandas. Y mi pregunta va enfocada a esto. Esto es de 1991. El invitado hoy de lujo, gracias a Santuario Rock, por ello, inicia la banda en 1996, 5 años después de que salió este artículo y que yo particularmente conozco de la banda. Como Oficina G3, ¿pensaron ustedes incursionar dentro del ambiente del público en Centroamérica? Bom, porque então, o que ele está falando, tá aqui, ó. Ele está falando basicamente o seguinte, esse artigo é de 91, você está falando de 1995, 96. Ele está perguntando se, em algum momento, né, você comentou também que vocês tiveram algumas participações na Argentina, Uruguai.
vocês tiveram alguma coisa de algum tipo de relacionamento, alguma convite, alguma coisa que envolvesse mais a América Central, né? Porque ele é da América Central. A gente, irmã, a gente sempre teve vontade de gravar em outros idiomas, né, como o inglês e o espanhol. Y bueno, ellos siempre tuvieron ganas de grabar en otros idiomas, como en inglés y en español. O grande dificultador é que, como eu posso dizer, naquele tempo, né, a gente está falando aí de 30 anos atrás, até mais, né, era muito difícil a gente imaginar, porque a gente não tinha um mundo globalizado. Bueno, pero en esta época que él está diciendo era más difícil justamente porque no tenía lo que tenemos hoy de un mundo globalizado, ¿no? Não Justamente tínhamos internet. no había internet. Então, tudo era muito mais complicado, inclusive gravar um CD. Todo era mucho más complicado, incluso grabar un disco. Un CD. E nós fizemos até uma tentativa, de certa forma, quando gravamos em 97, 97 para 98, quando nós gravamos o acústico com algumas músicas em espanhol. Bueno, nosotros intentamos, por ejemplo, hacer algo en este sentido cuando nosotros grabamos 2 temas. ¿Qué año que es mismo? Perdón. 97. En el año 97, cuando lanzaron el disco acústico, donde habían 2 temas, que es Mi Pastor y Más que Vencedores, los temas de Oficina G3 en español. Sim. E por que isso? Porque a gente tinha tido diversas oportunidades, inicialmente com a Igreja Renascer e depois como banda somente. Bueno, ¿y por qué? Porque nosotros tuvimos oportunidad a través de como banda y también a través de la Iglesia Renacer, que fue una iglesia que fue el boom del gospel rock nacional brasileño, fue a través de Renacer, SOS da Vida, que fue lo que él dijo, ¿no? Que fue con Botón, fue a través de Renacer. Entonces ellos tuvieron oportunidades de expandir a través de eso. E tivemos algumas vezes, não uma, algumas, em Argentina, no Paraguai, no Uruguai. Y estuvieron algunas veces, no solo una, algunas veces en Argentina, Uruguay, Paraguay. E foi quando descobrimos que realmente existia pessoas que nos ouviam e nós tentamos, sempre buscamos, de certa forma, tentar gravar um álbum ou, de repente, traduzir, ou seja, regravar a voz num idioma, no espanhol e no inglês, porque a gente também tinha pessoas que já ouviam Oficina naquela época, isso em meados de 96, 97, nos Estados Unidos também. Bueno, entonces nosotros cuando fuimos nos dimos cuenta que habían personas de estos países que escuchaban, incluso también Estados Unidos, y nosotros teníamos esa idea de hacer en español e inglés porque también, por ejemplo, habían personas que escuchaban en Estados Unidos, en Paraguay, en otros lugares que se hablaban inglés y español. E, infelizmente, a gente não conseguiu fazer isso porque a Oficina sempre teve uma peculiaridade, sempre teve uma dificuldade, que eu não diria dificuldade, mas vamos colocar essa palavra, em fazer, em gravar rápido. A gente sempre demorou muito para gravar. Entonces, lo que pasa es que Oficina tiene una cosa particular, se puede poner así, que es justamente siempre hubo algo que no dejaba, no permitía que la banda grabara rápido, siempre, o sea, nunca, ninguna grabación fue hecha rápida, sempre demorava um pouco mais. Esse foi um dos motivos a gente realmente não ter na nossa discografia nenhum CD em outro idioma. Então, justamente este es uno de los motivos, las razones que nosotros nunca tuvimos en nuestra discografía algo en otro idioma. Bueno, porque Oficina tuvo temas en inglés, algunos temas en español, algunos discos recientes también traen temas en inglés, pero no un disco completo en otro idioma. E me permita, Herman, a sua camisa é de uma banda que eu tive o prazer de conhecer os integrantes ano passado. Bueno, y Herman, permítame decir que, por ejemplo, no sé cómo se dice, la camiseta, la remera, como dicen los argentinos, de la banda que estás usando, yo tuve la felicidad de conocerlos en persona el año pasado en Estados Unidos. E foi assim muito legal porque eu ouvi White Cross há muitos anos, né? E assim
Rex Carroll era um dos grandes guitarristas da época, era um dos grandes nomes, e ainda o é. E foi incrível conhecê-lo, como o restante de toda a banda, e vê-lo tocando blues, porque ele está tocando blues, uma banda, nos Estados Bueno, Unidos. entonces fue algo increíble porque, por ejemplo, era una banda que me gustaba mucho, Rex Carroll, un gran guitarrista que influenció y es súper interesante conocerlo y todavía verlo tocando blues. E existe, persona. inclusive, isso seria extraoficial, isso seria em off, mas... Bueno, Sim, sim, tem. incluso voy a decir algo que es extraoficial, en off. Existia a possibilidade, antes dessa pandemia, de, inclusive, o White Cross voltar e fazer uma tour, e eu, de certa forma, fui convidado para tocar com eles, mas não com o... Eu esqueci o nome do vocalista. Scott Wenzel. Exatamente, com o Scott seria com o Jimmy Bennett, que foi o vocalista do King James. Incluso dijo que tuvo una invitación para que tocara con él antes de la pandemia, para que hiciera algo, una gira con ellos, pero no con el vocalista Scott Wenzel, sino con el vocalista, bueno, ese que Javi sabe el nombre y no me acuerdo, y Jean sabe Jimmy Bennett, que foi o vocalista do Tim King James, Jimmy Tim Bennett. James o White Cross, el nuevo vocalista de White Cross. Sí. ¿En serio? ¿Ya no está Scott? Como? ¿Ya no está Scott? Se llama Peter Stambun, algo assim. Aqui ó, na Argentina, aqui nesse aqui, ó, o Javier ele é um excelente desenhista. Ele desenha, nossa, ele fez uma camiseta do White Cross para mim que você fala, você não diz que é um desenho. E sempre tem uma discussão entre nós. E Rex Carroll sempre tá no meio ali, ó. Por exemplo, o Rex, aqui, quando ele tocou em Curitiba com o Metal Nobre, né? Tipo, a gente teve algumas coisas que ele me deu uma coisa específica. Eu falei porque o Javier, ele é colecionador, mas daqueles colecionadores assim, ele falou, ó, Javier, é o seguinte, ó, eu tenho a corda que o Rex Carroll usou, cara, eu guardei para você e etc. Então é bem interessante, porque realmente o Rex é uma pessoa bacana e, poxa, um guitarrista. Uma pergunta, então, nesse sentido, você acha que o Juninho ele tem uma certa influência do Rex? O Juninho de Oficina G3 tem algum tipo de influência do Rex Carroll? Sim, pelo que acho que falar em português, cara, vou Fala inglês. Eu acho que sim, porque eu me recordo que uma das grandes frustrações, inclusive quando o White Cross veio ao Brasil para tocar no SOS da Vida, foi o Rex não ter vindo. Bueno, estamos hablando acerca de si Juninho tiene algún tipo de influencia. Juninho, guitarrista de Oficina G3, que incluso también es un capo en Brasil, es un guitarrista respetadísimo, no solo en nivel cristiano. Juninho tiene su firma en Tajima, etc. Y una de las frustraciones que tuvo, una de las tristezas de su vida es que cuando White Cross vino a SOS da Vida, no vino Rex Carroll, vino otro guitarrista. Sim. Como o Guardian, que era outra grande banda da época, e quando veio ao Brasil também não veio com o guitarrista que era o Antônio Palacios. Então, assim, são dois ícones que eu ouvi Juninho e todos os guitarristas da época falando sobre. Bueno, entonces, igual que quando vino Guardian, eu não sabia que o Guardian tinha vindo do Brasil, mas enfim, é que eu sou mais novo. Quando vino Guardian e não vino Tony Palacios, também foi outro... Porque quando há uma formação clássica, é a formação clássica, né? Sim, e porque os dois guitarristas, Rex Carroll e Tony Palacios, eram dois guitarristas muito conhecidos no mundo da música cristã, muito respeitados no Brasil. Sí, también porque Tony Palacios y Rex Carroll eran dos guitarristas muy conocidos, muy respetados en la escena del rock cristiano acá en Brasil también. Okay. Bueno, otra pregunta que te quería hacer es acerca de cómo manejaban, a ver, como es un poquito más largo, lo voy a dejar a Will un poquito que vaya traduciendo. ¿Cómo manejaban los cambios de estilo en la banda? Bom, então ele falou que como vai ser um pouco mais comprido, ele falou para eu traduzir. Como é que vocês faziam, tipo, por exemplo, com as mudanças de estilo da banda, vendo que o Oficina G3 ele tem bastante discos que são bastante diferentes do outro. Como é que surgia isso? Por ejemplo, cuando entró Mauro Enrique pasaron a hacer un estilo más
más new metal, y tuvieron también otros cambios de rock al progresivo, y bueno, y a diferentes estilos. ¿Estos cambios se daban naturalmente o era algo planeado por la banda? Essas mudanças, por exemplo, quando o Mauro entrou na banda, que teve alguma coisa mais, segundo ele falando, mais um new metal, ou alguma coisa até tendendo para o progressivo, essas mudanças eram naturais, ou vocês, como que surgiam essas mudanças? Bom, Javier, a gente, na verdade, nunca, sempre falamos assim, né? Sempre dizemos que a gente tinha apenas uma obrigação, tocar rock. Bueno, nosotros siempre decimos que solo, você disse que você tinha a única obrigação de tocar A única rock. obrigação era La tocar única obrigação que teníamos era tocar rock. rock duro. Muito. O sea, a obrigação era tocar rock. E assim, como o G3, ao longo da sua vida, teve diferentes formações, né? Aí vocalista, entrava outro Bueno, vocalista. entonces, como a lo largo de la historia de Opción G3 tuvo diferentes formaciones, cambio de vocalistas y entre otras cosas. E como nós, na banda, sempre tivemos uma forma muito única de compor, Bueno, entonces como en la banda nosotros siempre tuvimos una forma muy única de componer, isso automaticamente altera totalmente a forma de composição, porque todo mundo escreve e faz arranjo. eso automáticamente cambia la forma de composición, porque todos en la banda escriben, todos la banda crean arreglos. E por isso que cada CD da oficina, nas fases, quando se mudava os integrantes, são Entonces diferentes. por eso que en cada etapa de Opción G3, cuando habían cambios de integrantes, cambiaban las cosas por este cambio y por las etapas que eran distintas con integrantes distintos y traía la característica de cada integrante. Porque todos falavam sobre a música que estava sendo escrita, traziam as suas ideias. Porque Então, assim, todos traían sus ideas en los temas que estaban siendo escritos, que estaban siendo compuestos. O sea, era algo muy participativo. Sim, e por esse motivo tivemos CDs tão diferentes uns dos outros. Y justamente por esta razón tuvimos discos tan distintos. Entonces ahí se puede decir, por ejemplo, que é como se fosse um time, né? Um time, você tem um jogador de característica diferente, ele traz a característica daquela para o time. É isso mais ou menos que está falando, basicamente. Você tem o Messi ali no time tal, ele vai trazer a característica Messi, né? Bueno, básicamente estaba haciendo una comparación a un equipo que trae, por ejemplo, Messi, que juega en Barcelona, pero viene a un equipo como inglés, pero es Messi, entonces tiene su característica. E eu posso colocar o Mauro como quase um Messi, né? Porque é um excelente vocalista, então que traz suas características, né? Não seria errado dizer, usando exatamente essa explicação, dizer que o PG tem uma característica mais pop. Bueno, no me equivoco si digo, por ejemplo, que PG, que fue vocalista de O Tempo, Humanos, Acústico, tiene la característica más pop. E o Juninho, quando ele e o Duco gravamos o Além que os Olhos Podem Ver, nós estávamos ouvindo coisas mais, eu diria, coisas mais, não new metal, eu diria, mais progressivo, né? Bueno, puedo decir que, por ejemplo, cuando Juninho, cuando nosotros grabamos el disco Além do que os Olhos Podem Ver, donde Juninho hacía el vocal, ¿no? Donde el guitarrista hacía las voces, nosotros estábamos escuchando, no sé si puede ser algo como new metal, pero algo más, digamos, progresivo, experimental. E logo depois, com a entrada do Mauro, já no final da assinatura do DDG, que foi depois da guerra, eu acredito que não seria o caso de dizer que o depois da guerra teve uma influência direta do Mauro. Bueno, entonces, por ejemplo, cuando nosotros estábamos haciendo el Después de la Guerra, que es un disco más pesado, yo no me equivoco si digo que tiene más o menos una firma de Mauro. Porque ele entrou muito no final da gravação. Bueno, o sea, creo que traduje mal, al contrario, porque él entró al final de la grabación, entonces en realidad no puedo decir que hay una firma de él, porque él entró al final de la grabación, cuando ya tenían más o menos el disco. Se a gente quiser fazer uma
análise, eu diria que o Histórias e Bicicletas é bem Mauro Henrique. Bueno, si yo hiciera un análisis, el disco que viene después, Historias de Bicicletas, que fue después, ahí sí podría decir que tiene la cara de Mauro Henrique. Sim. Por quê? Porque o Depois da Guerra tem uma característica que foi o primeiro trabalho que nós decidimos produzir com amigos que não eram cristãos e que tocavam heavy metal. Eu estou falando do coro, do Pompeu e do Eros, que são guitarrista e vocalista de uma banda conhecidíssima de heavy metal chamada Corsos. Porque justamente en Después de la Guerra nosotros tuvimos la idea de hacer con personas no cristianas y que tocan heavy metal, con integrantes de la banda Corsos, Pompeu y el otro que no me acuerdo, Eros, que justamente hacen parte de la banda Corsos, que es una banda histórica de heavy metal brasileira. Que se eu não estou equivocado, acho que o Ricardo Confessori do Angra fez parte dessa banda, né? O baterista ou não? Não. Não, acho que eu achava que tinha alguma coisa assim, me confundi. Não, mas então é por isso, Javier, que as coisas são tão diferentes no G3, os CDs, as épocas, porque... Entonces, por eso que los discos son tan distintos uno con el otro, justamente por la cosa de integrar. Porque todos nós escrevemos e cantamos e fazemos os arranjos. É como se nós trabalhamos assim, trazemos as ideias, sentamos, escrevemos, criamos arranjos. Então, as músicas, por mais que eu traga uma música, ela sempre é alterada de uma forma que todo mundo acaba escrevendo algo. O sea, salen diferentes justamente porque todos tienen o sea, ponen un poco de su idea. Entonces, aunque yo traiga un tema, todos van a opinar, entonces el tema puede cambiar y estar con la cara de todos los integrantes y no solo la cara de Jean, aunque sea Jean el que compuso el tema. Sim. É como se não é meu filho, é filho de nós, todos nós. O sea, no es como si fuera solo mi hijo, es como si fuera el hijo de todos nosotros. Gracias. Martin. Oi, Jean. Buenas noches. A pergunta, vou tentar falar português, mas aí meu amigo Will vai corrigir. A pergunta é essa. Quando volta a oficina G3? Este ano que vem? Essa é a pergunta que não quer calar. Cuánta presión, cuánta presión. Tu me abraçaste, porém tu estás longe. Absolutamente una pregunta de fan. Bueno, entonces déjame fan. explicar. O número 1. Para las personas que no están enteradas, Oficina G3 hizo un periodo sabático donde estuvieron descansando y ahora recién volvieron haciendo videos sencillos como invitados como Mateus Assato, PG y Walter López, es integrantes de la banda. Y bueno, están haciendo sencillos. Lo que está preguntando Martín es acerca de cuándo vuelve Oficina G3 de este período sabático. Preciso dizer que a Valtão e PG não fazem parte da oficina. E que isso. Okay. Necesita, él está aclarando, está aclarando que Walter López y PG no hacen parte de la banda, que fue como si fuera una participación. Sim, este é apenas um projeto que nós, junto com um amigo, que teve um grande, eu diria, teve uma grande influência para que isso acontecesse, né? Nós fizemos um projeto de aniversário dos 30 anos do CD O Tempo. O sea, lo que está diciendo es que estos videos que pueden encontrar con PG y Walter y Mateus Assato también como invitado, son simplemente, se puede decir que a través de un amigo que fue el que habló acerca del proyecto, que llevó adelante el proyecto y que era festejando los 20 años, 20, ¿no? 20 30. Años de disco. 30 anos. 30 anos. 30 anos do quê? Do tempo? Não, do tempo. 30 anos. 30. Bueno, 30 anos del disco Tempo. Mas tudo isso, caramba. Ah? É mesmo, tudo isso. E o Mateus Assato,
grande guitarrista, é muito amigo da oficina há muitos anos. E por esse motivo, ele estava no Brasil por conta da pandemia, e aí, muito amigo nosso, conversou com o Juninho convidou e ele fez parte e esteve Bueno, conosco lá. Mateus Assato, que es un excelente guitarrista, muy respetado, bueno, toca con cantantes pop internacionales grandes y es amigo personal de Juninho. Y bueno, fue invitado por Juninho para estar haciendo parte por la amistad personal que tiene con la banda. Y también de muchos años. Nós outros, a gente conhece a banda, a família do Mateus quando ele era muito novo. Bueno, E, conoce la familia de Mateus desde sim, que era niño. desde que era ninho. E o meu irmão, que mora nos Estados Unidos, foi inclusive a pessoa que levou o Mateus para estudar nos Estados Unidos. E Bueno, aí, y su hermano de Jean incluso fue la persona que le llevó a Mateus Assato a Estados Unidos a estudiar música. se tornaram quem se tornou. Y bueno, y ser Então, quien isso es é um hoy. projeto, isso, no fato, não é e não caracteriza a volta da oficina. E esses vídeos, vai até dizer, Will, que esses vídeos eles fazem parte de uma série de uma coleção, digamos assim, que faz parte de um documentário que vai ser feito, está sendo feito, na verdade, sendo editado, trabalhado, que deve ser lançado daqui a algumas semanas, acredito eu. Bueno, entonces justamente está hablando acerca de este proyecto, que no es específicamente la vuelta de la banda, pero también que es como parte de un documental que están haciendo de la banda, y es algo muy interesante también contando la história de Opção G3. Sim. Cara, eu tinha uma pergunta aqui, mas eu fugiu, cara. Quando eu lembrar, eu falo que tinha a ver com alguma coisa nesse sentido. Mas o Martin perguntou, quando voltamos? Martin, Duas infelizmente, perguntas. não tenho essa resposta. Duas em um. Duas em um. Escuta, escuta. Qual vai ser o novo cantante? O cantor? Qual vai ser? E quando volta a oficina, G3? O ano que vem? Ano. Eu acho que justamente que ele está falando que não tem as respostas ainda para te dizer, mas... Eu não tenho. Mas quando tem, tenho que esperar. No, no va a parar de preguntar hasta que no le respondas cuando vuelva. Hoje, tinha um tributo que tinha uma banda argentina de Buenos Aires que eles tocavam algumas músicas da Oficina G3, só que eles trocavam a letra e cantavam em espanhol do CD depois da guerra. Era isso, Marcos? Eles trocavam a letra em espanhol, não era isso? Nós, sim. Alison Rock fazíamos depois da guerra, continuar mais alto, hacíamos Chescolí, várias músicas em espanhol. É mais, eu subi ao grupo de Facebook de Found do Oficina G3 um vídeo e eu vi a galera aí do Brasil, gostou um montão. E um amigo de Duca mostrou a ele um vídeo de nós tocando Continuar ao vivo, em espanhol, e gostou. E ele posteou aí no Facebook dizendo: os irmãos argentinos tocando as músicas da oficina. E ele falou, Duca, que ia mostrar a vocês a música. Assim que, bom, eu preciso veja, por favor. Eu preciso ver isso. Eu mando o vídeo. Ok. Bueno, para los que no entienden, no sé si hay gente que no regalo de entiende. fin de año para Martín. Hola. Martín está en este momento. E venham para a Argentina. Venham para a Argentina. Gravem em espanhol. Nunca esqueço, a última vez quando voltamos para o Brasil, de sonido, não se vá, Oficina, não se vá. Oficina, não se vá, não se vá. Especial. Bueno, vamos a dejar que Will traduzca porque la verdad que fue muy entretenido. Mira, muy entretenido. Pero Martín seguía hablando y hablando. Se entiende lo más Martín importante. está en modo fan. Está en modo fan fanático. Lo único es que cuando se habla portugués y español es que hay algunas cositas que no se entienden. Bueno, no sé cómo se usa ese término en español, pero que son idiomas inteligíveis, o sea, que son idiomas que se comunican. El problema es cuando hay palabras justamente que son palabras distintas, como calle,
o entonces como nombres de colores, y justamente es algo para nosotros brasileños que nos dificulta porque muchas veces el tema, la palabra nos es una palabra corta y en español nosotros. Entonces, Nosotros. justamente fue algo, y una cosa que yo me di cuenta es que cuando Oficina G3 grabó en español, quizá la persona que les ayudó era argentina porque hablan, por ejemplo, cosas como cacher o cosas así, ¿no? Sim, sim, sim. Era argentino. A gente tem alguns erros, de fato, ali, até porque Não, o que eu tô falando é que dá a impressão que era um argentino ajudando vocês, foi. porque por exemplo, se uma pessoa for falar chamar, né? Llamar seria um boliviano falando, ou um peruano llamar, um mexicano llamar. E justamente o argentino portenho da região de Buenos Aires ou da região mais argentina, que nem eu falei, ele fala chamar. Então já dava para dar a impressão que o Juninho, provavelmente quando ele gravou, era alguém falando um argentino, alguma coisa assim que estava ajudando ele, né? Dá a impressão. Sim, foi, porque a gente realmente, nós temos vários amigos na Argentina e um deles, inclusive, aqui no Brasil, foi o que ajudou o Juninho e o Walter a gravarem as duas músicas que nós decidimos gravar em espanhol. Ah, sim. A última pergunta, a última, ¿eh? Última. Dale, dale, Eu, Martín, sé que a ti las eu aprendi o português escutando suas músicas Uau. e as pregações que faziam você de verdade. Eu aprendi escutando as suas músicas, da Oficina G3 escutava muito, muito, e nos vivos que haciam DVD, que as pregações que fazia Juninho e tudo, eu aprendi por ele. Tem um sotaque que é fácil de entender, eu aprendi por ele. Sim, eu Por entendo, vocês. Pablo, eu entendo o que você fala. Ok, Karen e Javier, me permitem? Sim, Me permitem? sim. Jean, é o seguinte, tem um amigo meu de São Paulo, que ele tem um canal de YouTube, ele chama Milo Andreu, eu não sei se você ouviu falar dele. Milo Andreu, ele é de São Paulo, cabelo comprido. E aí, enfim, um dos vídeos era vídeos, ó, já tô misturando tudo. Era falando sobre você justamente aqueles vídeos react, falar o que eu acho de fulano de tal, aí falar o que eu acho de Giancarlo. E daí, obviamente, os pessoas da oficina lá comentando, lá, tal, não sei o quê. Só que a minha curiosidade é o seguinte, por exemplo, você como tecladista, eu lembro uma vez que você estava aqui em Curitiba e falou com o tecladista da minha banda, no caso, que era coisa sobre tecnologia de teclado, né? E eu percebo que você, tipo, você gosta de bastante coisa, de bastante elementos, justamente como você falou no começo lá. Ou seja, bastante coisa de VST, ou coisas de... especificamente que faz com que o teclado ele seja alguma coisa bem presente, assim. Tipo, a minha curiosidade sempre foi mais ou menos assim, por exemplo, quais que são as influências que você tem? Você tem, de repente, alguma influência de alguns músicos, tipo Jordan Rudds, não sei falar direito do Theater, Jordan Rudds, ou o tecladista do Stratovarius, que eu esqueci o nome também, ou alguma coisa assim. Perdão, como que são essa questão sua... Eu vou ter que traduzir tudo isso que eu falei, né? Senão a pessoa não vai entender. Let's go. Mas, por exemplo, qual que é a sua ideia, assim, tipo, quando você pensa, eu vou colocar esse timbre específico, ou quais são as suas influências? Então, deixa eu só falar. Bueno, lo que le estoy diciendo es que él es un tecladista muy experimental, que siempre usa timbres diferentes, características que hacen con que el teclado sea bastante presente. Incluso es una persona en el escenario que se nota que es una persona que disfruta lo que está haciendo. O sea, la manera que es en el escenario, a los que pudieran ver a los videos de oficina, se nota que es realmente una persona que hace lo que dijo, que se divierte, que está haciendo lo mejor que puede en el escenario en ese momento. Y él estaba preguntando acerca de las ideas que tiene cuando crea estas características del teclado, porque el teclado sea tan presente. Hablando acerca de los tecladistas que le influencian, por ejemplo, porque nosotros estamos hablando de guitarristas y no hablamos de tecladistas, y quiero saber lo mismo de Juninho, por ejemplo, lo mismo de que hablamos de guitarristas para Juninho, etcétera. ¿Qué es el teclado para él? Influencias y el uso de la tecnología en el teclado. Ok, esse é todo. Eu tenho assim, alguns pais na música que, por incrível que pareça, alguns deles não tem nada a ver com o som que eu faço, mas gosto muito, né? Então posso dizer que são influências na minha vida. Bueno, yo tengo algunos padres en la música, o sea, algunos padrinos, se puede ser, algunas personas que tienen mucha influencia y no son necesariamente, no se puede decir necesariamente que son del estilo que yo toco. Sim. Como, por exemplo, Oscar Peterson e, eu diria aqui, sim, porque ouvi Chick Corea. O sea, por ejemplo, Oscar Peterson, porque yo oí Chick Corea.
São dois tecladistas que tocam blues jazz e eu não toco blues jazz. Son dos tecladistas, creo que traduje mal otra vez, pero bueno, eso suele pasar. Que son dos tecladistas que tocan jazz, o sea, una cosa nada que ver con lo que yo Jazz, toco. blues. Jazz, blues. Ok. Mas quem realmente eu poderia falar do tecladista primeiro tecladista do Deep Purple, John Lord. Bueno, uno que por supuesto yo quiero hablar es, por ejemplo, el primer tecladista de Deep Purple, John Lord. Poderia falar sobre os que você disse, que é o Jane Orson, tecladista do Stratovarius. Poderia falar do Jordan Rhodes, do Dream Theater. Podría hablar de estos dos tecladistas que yo nombré, que serían... Fala o nome do tecladista do Stratovarius que eu não consigo. É Jane Johansson. Jane Johansson, Stratovarius, e Jordan Rhodes, de Dream Theater. Em inglês é assim. E eu poderia até dizer que entre Jordan Rhodes e Kevin Moore, que foi o primeiro tecladista do Dream. Bueno, e pode ser que entre Jordan Rhodes e Kevin Moore, que foi o primeiro tecladista do Dream Theater, Eu gosto muito da característica do Kevin Moore. me gustan mucho as características de Kevin Moore. E quando, inclusive, nós gravamos o Depois da Guerra, Incluso quando nós gravamos Depois da Guerra, eu ouvi muito um tecladista que não é conhecido, mas de uma banda chamada Soilwork. bueno, eu escuché muito de um tecladista que não é conhecido, pero de uma banda que se chama Soilwork. Soilwork. Muito bom, Isso. muito bom, muito bom som. Então, assim, essas eu diria que seriam, de certa forma, as bandas que eu mais escutei. O que acontece de verdade, Will, gente, é que todos nós somos muito influenciados pelo que nós ouvimos. Sí, lo que pasa, bueno, Will y gente, es que nosotros somos muy influenciados por todo lo que nosotros oímos. E nós produzimos e fazemos música, principalmente porque eu digo que música é expressão de arte, é transpiração daquilo que você está vivendo. Bueno, porque música justamente es lo que decimos, es transpiración de arte, o sea, que sale de nosotros, de lo que nosotros estamos sintiendo, viviendo. E, então, automaticamente, o que você está escutando naquele momento e o que você gosta e o que está fazendo, o que te arrebata do chão, o que você escuta, que você chama a tua atenção e você passa a escutar naquele momento da sua vida. Entonces, justamente, por ejemplo, aquello que te llama la atención, que te hace elevar del piso, aquello que habla contigo en este momento. ¿Oi? Aquilo que te emociona. Aquello que te emociona. E é o que você praticamente vai colocar na sua arte, naquilo que você vai fazer naquele momento. É praticamente aquello que vas a poner en el arte en aquele momento. Porque nós somos influenciáveis, tudo ao nosso redor nos influencia de uma certa Nosotros somos influenciados por todo que está nos acerca em todo momento. Isso, eu acredito que isso, inclusive, seja um motivo da criação de novos gêneros musicais. Incluso eu creio que por isso, justamente por esta coisa que passa, é a razão que se criam novos estilos, novos gêneros musicais. Porque eu sou rock, eu toco rock, mas nada impede de eu colocar o rock com um rap. Por exemplo, eu toco rock, eu sou rock, pero nada me impide, por exemplo, que eu mescle rock, por exemplo, com rap. Como aconteceu com, então, Linkin Park. Como, por exemplo, ha passado com Linkin Park. Então, você tem uma mistura de gêneros e você tem um novo estilo. Entonces tienes una mezcla de varios géneros y ahí tienes un nuevo estilo. O que é isso? Nada mais do que influências que você tem em determinados momentos da sua vida. Entonces, ¿qué es esto? Nada más que influencias que tienes em determinado momento de tu vida. Então, só última, cara, desculpa. Eu vou falar aqui. Por exemplo, a gente pega um rebanhão. Agora estou falando de bandas antiguas brasileiras que se considera rock. Si ustedes escuchan, van a decir, mira, eso no es rock, pero para nosotros brasileiros era rock nessa época. Ok? Então, por exemplo, se a gente tem o Oceano G3, que foi influenciadora de gerações, né? Justamente por essa mistura de gêneros que você falou, né? Então,
o que você pode considerar que, falando em caráter cristão, foi o que desde o princípio tem influenciado a Oficina G3? Ou seja, le estou dizendo, por exemplo, que a Oficina G3 ha influenciado, assim como ele está dizendo, generaciones acá en Brasil, ¿no? Y le estaba preguntando, por ejemplo, ¿cuál fue algo que le influenciaba a Oficina G3 antes? Porque si Oficina G3 fue la influencia, antes que fuera la influencia para otros, alguien le ha influenciado. Entonces, como banda, no como músico, né? Como banda completa. O que você acha que você pode... Bom, Will, primeiro ponto que vale dizer e deixar muito claro é que o G3 nunca tocou um rock brasileiro. Bueno, algo que queria aclarar é que a Oficina G3 nunca ha tocado um rock brasileiro. Sim, porque nós temos bandas brasileiras que tocam rock estilo Brasil. Porque nosotros tenemos bandas que tocan rock brasileño estilo Brasil, así como ustedes tienen lo que se puede decir rock argentino, rock latino, etc. Exato. Com características culturais, como, por exemplo, aqui nós temos um Legião Urbana, um Capital Inicial, que tem aquele rock que não é o rock que a gente veio a ouvir pelas bandas, vamos falar dos anos 2000 para cá, que já tinha uma característica muito do punk americano, por exemplo. O sea, él está hablando de bandas como Legión Urbana, o entonces otras bandas que por casualidad es de Brasilia, de donde él viene, o entonces otras bandas, Capital Inicial, que fue una banda brasileña que ha grabado el tema de Soda Stereo, que no sé cómo es pero que por supuesto ya tenían alguna cosa de... Qual foi o gênero que você falou? Punk? Alguma, perdão, não sei. E as novas bandas, rock nacional, já não são tão nacionais, porque elas imitam coisas do punk americano. O sea, porque estas bandas que son rock nacional ya no son tan nacionales, porque como más o menos imitan algo del punk norte-americano, punk extranjero. Então, a música da Oficina nunca foi um rock brasileiro. A gente sempre teve uma influência muito grande do rock americano, White Cross, Guardian, Striper. Entonces, Oficina G3 nunca fue algo que se puede decir rock brasileiro, porque siempre estuvieron con influencias de bandas extranjeras, Guardian, White Cross, Striper. Sim. Mas, respondendo a sua pergunta, o que eu, assim, se a gente fosse falar de bandas que têm características iguais à nossa do Oficina, que sempre quis, não é fazer o novo, mas, aliás, não é só criar o novo, mas ir além, tentar fazer uma coisa mais, não é nem moderna também, mas um tanto quanto mais, como posso dizer, meu Deus, mais normal, menos litúrgico, alguma coisa nova dentro de você entende? Dentro de um ambiente que está se acostumado a fazer assim, a gente queria fazer de outra forma. Un minutinho só. Bueno, lo que está diciendo es que se puede, sabe cómo es que no día a día, pandemia, todo mundo ligando tudo. Ok. Vou falar de novo, Will. Fala, perdão, é que pandemia sempre. Ok. Não tem problema, para você entender. Não é que nós gostaríamos de fazer coisas novas, mas nós queríamos fazer algo diferente daquilo que se estava fazendo naquele tempo. Por exemplo, dentro desse momento aqui, se criava música assim, e nós queríamos fazer de uma outra forma. Certo? O sea, lo que está diciendo... todo mundo. Ellos ya no querían ser como los otros, o sea, lo que está diciendo es que ellos ya querían traer algo nuevo, algo particular, algo personal, y que ya era una idea fija que tenían, no de hacer igual, sino hacer algo nuevo, trayendo cosas nuevas. Por isso que muita gente diz e fala que nós éramos o Oficina, sempre fomos rebeldes. Bueno, por eso dicen que ellos eran, la Oficina eran los rebeldes, y también porque en esta época, no sé cómo eran en países que hablan español, pero en Brasil era así, ¿no? En esta época también tenía esta característica. Todo del diablo. Todo era del diablo. O que eu posso dizer é que se você usar essa característica para tentar entender quem a gente ouvia ou com quem a gente se assemelha dentro do cenário do rock brasileiro, eu diria para você, sem sombra de dúvida, que o mesmo espírito que a gente tem, a gente achou e viu em bandas como Vencedores por Cristo e antes do Rebanhão, eu diria, entendeu? Bandas que
tiveram, como por exemplo, o Janires como cabeça, que veio a ser do Rebanhão, mas antes do Rebanhão, inclusive com o próprio João Alexandre e tantas outras pessoas que eram pensadores. Os caras, eles não escreviam dentro da caixinha. Entende? Eles literalmente faziam música para todos. Eles não faziam música para crente. Eles faziam música para pessoas que conheciam Jesus. Eles faziam músicas para todos. Eles falavam de problemas. Eles não falavam apenas da Bíblia. Eles falavam de todo um contexto sociocultural. E é isso que o G3 sempre teve na alma, na veia. A gente sempre quis falar sobre problemas muito além do próprio cristianismo que nós pregamos e somos. Sí, bueno, él estaba mencionando acerca de Janires. Janires fue un pensador, un compositor brasileño que infelizmente falleció en el año 88, si no estoy equivocado, en un accidente de bus, pero que era una persona que estaba muy adelante de su época, porque no solamente hacía cosas para cristianos, él hacía cosas sociales, cosas que quería traer algo acerca no solo del cristianismo, sino de la sociedad. También hablando de la banda Vencedores por Cristo, que es una banda, antes, no sé si yo ya les dije eso, pero antes en el Brasil había una tendencia donde habían grupos, ¿no? Que tenían varios vocalistas, varios cantantes, y hay grupos como Vencedores por Cristo, que hoy en día nosotros cantamos temas de alabanza antiguos que vienen de ellos, y está hablando justamente de este salir de la cajita, no solo estar dentro de una cajita, sino hacer algo que sale de eso. Entonces justamente está hablando también de otro músico brasileño que es João Alexandre, que es un excelente cantante y también guitarrista. Hablo de guitarra criolla, la guitarra la acústica, que es un compositor que hizo temas como, por ejemplo, Brasil. Ellos también tienen un tema llamado, Oficina G3 tiene un tema llamado Brasil, que es un tema que habla de la cosa social. Y João Alexandre también, que es un tema que habla acerca de corrupción, de hambre, de todas cosas así. Justamente está diciendo que Oficina G3 es lo que traía, siempre estar afuera de la cajita y traer algo más. E temos esse espírito. É isso que nos compara, que se você, como você perguntou, se tem alguém que nós espelhamos, sim, nós espelhamos nesse espírito de revolucionar alguma coisa que tem um formato, e a nossa questão é, por que tem que ser esse formato? A gente... O sea, justamente la idea entonces no sería una influencia, sino la idea, que es la idea de revolucionar. O sea, ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué tiene que ser siempre así? Entonces la idea de revolucionar. Sim, é isso. Ok, valeu. ¿Listo? ¿Terminaste de hacer reportaje? ¿Te queda alguna pregunta más, Will? No, tranquilo. ¿Listo? No, bueno, si yo tuviera las preguntas, estaría hasta mañana temprano hablando. Claro, yo me imagino. Pero conseguiste tu reportaje. No, estamos casi llegando al final, vamos ya prácticamente cerrando, ya hace, pobre Jean, 1 hora 45 minutos que lo tenemos aquí. De verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu tiempo. De verdad, para nosotros es un honor, pero además un placer enorme. No solamente, bueno, poder charlar, como decimos aquí, mano a mano con el músico, sino este espacio es para que también fans puedan acercarse a gente que en otro momento y en otra situación social como que estamos viviendo en este momento con respecto a la pandemia sería prácticamente imposible. Así que queremos agradecerte que hayas cedido de tu tiempo para que bueno, podamos ser parte de este tiempo para músicos, ¿no? que estamos llevando a cabo desde Argentina y para el mundo. No, ¿Verdad? yo sí tengo, pero una última cosa como humor, nada que ver, pero Angel, você viu o Chaves Metaleiro? Você chegou a ver esse meme ou não? Ou não? Me lembro de alguma coisa. Não, é que o Chaves Metaleiro, ele mora a algumas quadras do Javier e da Kari, e ele é dono de um dos bares que eles fazem um Santuário Fest toda vez. É só uma curiosidade. Você vê como o mundo é pequeno. Né? Eu preciso...
Eu preciso ir até vocês. Me gusta muito de vocês muito em breve. Jean, com certeza. Deixe lá a pandemia passar para podermos voltar a ter convívio e relação social, porque isso é evangelho, isso é cristianismo, é relacionamento, isso é muito importante para nós e realmente, se existe alguém no mundo que mais sofre com esse distanciamento social, com a pandemia, somos nós, cristianos, somos nós, que gostamos de abraçar, que gostamos de estar gostamos de... Com certeza. Mas isso há de voltar e Deus continua de tudo. Muy bien. Y para cerrar, y como última pregunta, ¿qué es hoy, cuál es el presente y el futuro de Jean con respecto a la música? Qual que é o futuro e o presente do Jean em relação à música? O Jean Carlos, músico. Olha, eu vivo um momento extremamente, eu não vou dizer confuso, mas eu diria um momento muito, como posso dizer, é um momento muito incerto, eu diria. Bueno, está diciendo que en este momento se puede decir que está en un momento, no diría confuso, sino incierto. Sim, porque... Nossa, não, isso aí da oficina, né? Não. Não, La voz en off de Martín. Não. ¡Ponte, ponte! Ô, Mauro, mas você não. Mas por que isso? Porque eu tenho certeza que todos aqui, quando começou o ano, nós tínhamos projetos e planos. E eles, literalmente, foram totalmente... estão do avesso. ¿né? Sí, o sea, que todos nosotros, seguramente, como yo, al principio del año teníamos proyectos todos, pero en este año se desordenó todo se quedó muy confuso. É por isso que digo que não é confuso, mas, porém, é incerto, porque nós planejamos, mas não sabemos se vai acontecer. O sea, por eso digo que es no confuso, no incierto, porque nosotros podemos planear, pero no sabemos qué va a pasar. O que quero fazer eu? Quero muito poder ter novas oportunidades como esta que tive de conhecer e, de certa forma, trabalhar algumas músicas com Jimmy Bennett nos Estados Unidos, que é de uma história um tanto quanto da mesma época que a minha, 1990, do King James, White Cross. Entonces, ¿qué quiero hacer? Por ejemplo, Jim Bennett, es lo que estoy trabajando con él, que más o menos es la misma época, la misma historia que yo. Quero criar coisas dentro da minha realidade musical diferentes do que, de repente, criei até hoje. E não estou falando aqui de fazer samba. O sea, yo estoy hablando que quiero hacer cosas diferentes de lo que hice hoy, pero no estoy hablando de samba. Sí, Pagode. Rock. Pagode. Só que, não usando essa coisa que nós temos, que essa pluralidade de ideias, essa coisa de juntar a cultura americana com a coisa brasileira, e por que não elementos da música, a própria música argentina. Eu gosto muito disso, de criar coisas novas que têm outros sabores. O sea, por ejemplo, en esto que dije de crear cosas diferentes, por ejemplo, mezclando la cosa brasileña con la cosa norteamericana, y por qué no la argentina, que hay cosas que me gustan mucho, elementos de música argentina. Tango. Não sei. Era novo gênero. Martín está aí, quando pode, manda. Mas eu preciso realmente entender o que vai acontecer. Por isso disse no começo, é algo incerto. Eu tenho, assim, existe sim, respondendo ao Martin,
existe uma possibilidade de fazermos alguns shows com essa formação que gravamos esse projeto. Bueno, Oficina. entonces, como dije, es algo Bien. incierto, pero ¿Para hay una Argentina? posibilidad. Hay una traducción, Martín. ¿Por qué no? Martín, Disculpa, disculpa, disculpa. hay gente Disculpa. que no es, hay Perdón. gente que no habla, hay gente que no Perdón, escapa perdón. como vos y sabe los dos. Please, please. Please. Bueno, lo que Ah, está un diciendo, fan es más. Un fan. lo que está diciendo es que sí Sí. hay posibilidad de que ellos hagan algunos giros o algunos conciertos con esta formación del aniversario de la banda. Bueno, pero aniversário que do CD, do tempo. del disco, perdón, de la banda no, del aniversário del disco O Tempo. Sim, e tenho, como falei, né, tenho assim, provavelmente depois que tudo isso voltar ao normal, eu diria, ou numa normalidade, onde eu possa voltar para casa, projetos nos Estados Unidos com alguns músicos que conheci, e tenho assim mantido contato e temos, enfim, tentado trabalhar um pouco à distância no momento. Bueno, entonces, cuando la cosa esté más normal, si queda más normal y yo pueda volver a casa y pueda estar tranqui, yo tengo algunos proyectos con algunos amigos, aunque sean a larga distancia, allá en Estados Unidos, y son planes que quiero hacer. Bueno, Martín no te respondió cuando volví a Oficina G3, lo Porque no hay lamento. respuesta. No pregunte más. Porque no preguntes más, no te va a responder. Puedes preguntar de Pelé, Maradona, pero no preguntes acerca de... Pero no preguntes. ¿Está bien? Ya basta de preguntarle, pobre Jan, además dice, la estira, no sabe cómo explicarle que no le va a contestar eso, pero bueno, él sigue insistiendo. Pregunta de fan, pregunta de... Está en modo fan. Bueno, de verdad, Jan, muchísimas gracias por tu tiempo una vez más. Te despedimos, sin antes agradecerte de verdad, de corazón, todo este tiempo. Fue un tiempo maravilloso. Nos llevamos de verdad este tiempo en nuestro corazón. Queremos agradecerte profundamente y desearte, bueno, lo mejor de Dios para este año y para el que viene, que sigan los éxitos. Sabemos que es durísimo también salir de una vorágine y de pronto encontrar tu propia identidad luego de estar en una banda tantos años, dejar de ser el tecladista para poder tener tu propia identidad, y eso se nota que tenés, pero absolutamente todos los dones y talentos para hacerlo, así que te deseamos de verdad lo mejor de parte de Dios para vos. Y bueno, nosotros nos despedimos también, nos despedimos hasta el próximo viernes. El próximo viernes vamos a tener al señor John Slich con nosotros y cerrando ya este ciclo de charlas. Así que muchísimas gracias a todos por estar ahí. Nos vemos próximamente. Muchas gracias. Okay. Y de hecho,